Se o Sol resolvesse parar de produzir luz, os animais selvagens seriam os primeiros a perceber isso. A maioria deles precisa da luz do dia para perambular por aí, principalmente nas grandes savanas da África. As zebras, os gnus e as girafas necessitam do dia para mudar de lugar e fugir dos predadores. Assim que o sol se põe, é a hora deles dormirem. Se a estrela escurecer de repente, os animais não vão entender o que está acontecendo e vão virar almoço dos predadores. Criaturas noturnas ficariam igualmente confusas se isso ocorresse. Os pássaros geralmente migram durante o dia, então não ouviríamos nem veríamos nenhum deles. Devemos muito a eles por comerem insetos no céu. Bem, a eles e aos morcegos. Mas, se você estiver em uma região onde não há morcegos, pode apostar que os insetos vão reinar. As temperaturas começariam a cair gradualmente. Os humanos perceberiam os efeitos também. Estamos acostumados a ver o sol brilhando ao meio-dia, mas sem ele viveríamos na total escuridão. Seria difícil sobreviver. Se escurecesse de repente, teríamos apenas cerca de 8 minutos para aproveitar o restinho dele. É que esse é o tempo que ele leva para percorrer milhares de quilômetros pelo sistema solar. Precisaríamos usar luzes UV para plantar, mas as colheitas não seriam suficientes para alimentar o mundo inteiro, sem contar a queda de temperatura. Sobreviver seria difícil em planícies abertas. Todos teriam que se esconder em abrigos aquecidos. As plantas precisam da fotossíntese para crescer. Sem ela, é impossível termos plantações de qualquer coisa. O pão não existiria, já que é preciso de trigo. Até as algas nos oceanos necessitam da fotossíntese para sobreviver. E elas são a maior fonte de oxigênio que temos, depois das árvores. Isso significa que os níveis de oxigênio também iriam diminuir. Grandes corpos de água, como lagos, oceanos e mares, também começariam a ficar sem oxigênio para manter a vida marinha. Uma das principais fontes de vitamina D é o Sol. Existem outras formas de obtê-la, mas o astro-rei é a melhor e mais conveniente. Sem vegetais ou qualquer vegetação, todos os herbívoros teriam que vagar por aí em busca dos últimos pedaços de mato na terra ou alguma folha esquecida. Em pouco tempo eles ficariam sem comida, o que também seria uma má notícia para nós humanos, já que precisamos de animais como vacas, cavalos e ovelhas para nossa sobrevivência. Isso tudo não aconteceria do dia para a noite. Claro, os oceanos continuariam aquecidos por algum tempo, mas em algum momento ficariam gelados até congelarem. A Terra ainda é um planeta movido por um núcleo de ferro que produz muito calor. Isso não seria suficiente para manter o planeta quente. Nosso próximo passo seria encontrar abrigos apropriados para nos mantermos aquecidos. Se isso acontecesse da noite para o dia, é bem provável que não teríamos abrigos já prontos para esse cenário. A menos que você, ao assistir a este vídeo, decida construir um daqui a pouco. Esse abrigo especial teria que prover calor 24 horas por dia e ser capaz de cultivar plantas usando luz UV. Equipamentos movidos à energia solar seriam coisa do passado. As pessoas teriam que usar roupas especiais para andarem por aí ao ar livre. Como estaria muito escuro, precisaríamos de luzes fortes ou de óculos poderosos com visão noturna para enxergar alguma coisa. As áreas firmes ficariam desoladas. Criaturas noturnas que conseguem lidar com temperaturas baixas dominariam tudo. Estruturas entrariam em colapso por causa da falta de oxigênio. O concreto precisa dele para se manter intacto. Os abrigos sobre os quais falamos teriam um estoque limitado de oxigênio também. Precisaríamos arrancar muitas árvores e colocá-las sob uma forte luz UV para que elas produzissem esse gás. E estas, por sua vez, fabricariam seu ecossistema em grandes abrigos subterrâneos. Os oceanos sobre a superfície congelariam aos poucos. Extrair qualquer recurso natural do fundo do mar, como gás ou óleo, seria impossível. O grande objeto que antes era uma estrela brilhante e ensolarada ainda continuaria flutuando por aí. Mas e se o Sol desaparecesse de repente? Bem, praticamente a mesma coisa, só que muito pior. Ele é o maior objeto celeste do nosso sistema solar e o que mantém todos os planetas organizados. Eles orbitam ao redor da estrela, cuidando de sua própria vida. Sem algo grande assim para mantê-los estáveis, começariam a flutuar por aí aleatoriamente. Alguns poderiam até colidir nos outros. Em outros casos, dariam voltas e depois partiriam espaço afora até encontrar uma nova estrela para orbitar ao redor. A Terra poderia ou não ser um desses planetas. Ela ainda estaria escura e voaríamos pelo espaço a uma velocidade diferente. Além disso, não giraria ao redor de si mesma e muitos objetos bateriam em nós. Estaríamos no caminho de cometas enormes, só esperando para nos derrubar. O frio não seria mais uma ameaça, o nosso futuro é que seria. Isso significa que teríamos que cavar abrigos subterrâneos mais profundos.
Não teríamos mais atmosfera para prender qualquer forma de calor ou algo do tipo, e flutuaríamos por uma eternidade. Mas vamos voltar para o cenário onde o Sol apenas escureceu. Não se preocupe, nosso planeta continuaria orbitando a estrela junto com os demais planetas. As temperaturas continuariam despencando até nada ser capaz de sobreviver sobre a superfície. A escuridão duraria dia e noite. Só as bactérias e possivelmente os tardígrados conseguiriam resistir a tudo isso. Os tardígrados são criaturas microscópicas que sobrevivem a praticamente qualquer coisa, até no espaço sideral. Em algum momento, o oxigênio seria extinto da superfície terrestre e não haveria mais nenhuma forma de vida lá, só essas criaturas. Como elas seriam dominantes, talvez pudessem evoluir, crescer e se reproduzir muito mais. Centenas de milhares de anos depois, os humanos teriam que evoluir a ponto de conseguir viver em cavernas subterrâneas. Nossos olhos seriam muito maiores para absorver o máximo possível de luz. Nossa pele ficaria mais clara, já que não haveria sol debaixo do solo. Nossa audição também ficaria muito mais sensível, já que o subterrâneo criaria ecos. Ainda teríamos o intelecto que temos hoje, mas nossos corpos estariam prontos para a superfície. A principal ameaça seriam os tardígrados gigantes se arrastando por toda parte. Sob o microscópio, eles parecem até fofinhos, mas imagine se fossem do tamanho de um urso polar. Acho que você não gostaria de ver um desses em seu quintal. Eles conseguem viver em qualquer lugar, então entrariam nos abrigos em algum momento, se tornariam ferozes e teriam vários tamanhos e formatos. A essa altura, os humanos não seriam mais a espécie dominante, já que precisariam se esconder no subterrâneo. Alguns tardígrados de tribos diferentes não seriam simpáticos uns com os outros. Cidades grandes que costumavam ficar abarrotadas de gente seriam o lar desses animais, que são conhecidos como ursos d'água por parecerem um pouco com eles. Só que essas feras de 8 patas seriam muito maiores. Os ursos e a maioria dos animais seria extinta da superfície terrestre. Sob o gelo, algumas criaturas que vivem nas profundezas do mar iriam prosperar e se mudar para mais perto da superfície. E esses animais já estavam acostumados a viver na escuridão, longe do sol, mas após milhares de anos dominando as águas, cresceriam atingindo estaturas gigantes. Alguns se adaptariam passando a rastejar em solo. Apesar de a superfície estar congelada, ainda encontrariam formas de quebrar o gelo e abrir caminho. Os humanos, enquanto isso, criariam canais e redes subterrâneas gigantes e construiriam cidades e colônias. Nós dominaríamos os túneis e nossas mãos e pés cresceriam até parecerem teias. Seríamos donos desse universo subterrâneo e continuaríamos sendo a espécie mais inteligente da Terra. Conseguiríamos guardar peças antigas de arte da superfície e registros importantes para permanecermos o mais humano possível. E seríamos capazes de sobreviver, apesar dos pesares. Você sabia que o nosso Sol é, na verdade, verde? Ok, estou brincando. Na realidade, ele é de todas as cores que você possa imaginar ao mesmo tempo. Espere, o quê? Sei que parece uma piada, mas estou falando sério. Não dá para perceber? De fato, nosso Sol contém absolutamente todas as ondas do espectro de luz. Ele é simultaneamente vermelho, azul, verde e amarelo. Você escolhe. De onde você acha que vem o arco-íris? Quando a luz do Sol é refletida pelas gotículas de água no ar, ela se divide em várias ondas coloridas que podemos ver individualmente. E quando elas estão todas juntas, vemos um raio de luz branca. Nossos olhos não conseguem perceber o conceito de todas as cores ao mesmo tempo, portanto, a combinação delas parece branca para nós. Espere, você pode dizer, por que branco? O Sol não é amarelo? Sim, ele também é amarelo, mas por favor não fique olhando para o Sol só para ter certeza. Ele parece branco quando o vemos da Estação Espacial Internacional. Essa é a cor real do Sol, como nossos olhos a percebem. O Sol adquire uma tonalidade amarela quando seus raios são dispersos na atmosfera da Terra. Nossa atmosfera não permite que os raios azuis do espectro passem facilmente. Mas e os vermelhos? Claro, por que não? Por sinal, é por isso que o céu parece azul para nós. A atmosfera espalha a cor azul por toda a parte. Durante o nascer e o pôr do sol, as ondas azuis curtas são refletidas, mas as vermelhas longas nos alcançam perfeitamente. É por isso que vemos o pôr do sol como rosa, laranja ou vermelho. Mas o que aconteceria se o sol tivesse uma cor diferente? Para responder a essa pergunta, vamos repetir rapidamente o que aprendemos. Primeiro, o Sol tem todo o espectro de cores em seu interior. Segundo, nossa atmosfera é do tipo raios azuis? Não, raios vermelhos a qualquer momento. Portanto, você provavelmente já adivinhou o que aconteceria se o Sol fosse, digamos, vermelho.
O mundo inteiro ficaria parecido com o que acontece durante o pôr do sol. Nada mal, né? Não precisaríamos nem esperar o anoitecer para admirar o céu escarlate. Água laranja e uma lua vermelha brilhante. Sim, seria mais escuro do que estamos acostumados, mas ainda assim nada mal. Por sinal, um dia o sol realmente ficará vermelho. Quando sua vida chegar ao fim, ele se expandirá e gradualmente se transformará em uma gigante vermelha antes de finalmente se extinguir. Mas, isso não será muito divertido para nós, então vamos torcer para não estarmos por perto para ver esse momento. Eu sei que eu não estarei. Tenho uma festa para ir. Ok, e se o sol fosse verde? Bom, a verdade é que o sol é verde. Aqui está o seu diálogo. Espere, está brincando comigo? Você não acabou de dizer que ele é branco? Por sinal, muito bem em perguntar isso. Não exatamente, amigo. O Sol apenas parece branco, mas tecnicamente ele tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius, e o comprimento de onda máximo do espectro do Sol corresponde à tonalidade verde-azulada. Mas para ter certeza de que o Sol é verde, precisamos abafar o restante do espectro visível. Assim, nossa atmosfera deixará passar uma cor verde pura. E o que acontecerá então? Bom, tudo será verde, e tudo também se tornará um pouco mais escuro. Convenhamos, não é fácil ser verde. Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o Sol de azul. Estrelas azuis de fato existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso Sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis, e as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso Sol é realmente muito frio, comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui, mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso Sol ficasse preto? Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a Lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia porque os raios do Sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito. Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso Sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro, estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas, talvez até de 7 anãs. Quando uma estrela como o nosso Sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, ela se transforma em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo. O fato é que uma estrela precisa de cerca de 1 quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê, tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz. É por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado: as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora. Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso? Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não.
Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5.000 graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada 2 meses, sua temperatura cairia 2 vezes. Em apenas 2 meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em 1 ano chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar. E quanto a nós, humanos? Em primeiro lugar, começaríamos a ficar doentes. Sem a vitamina D, as pessoas enfrentariam um grande número de problemas de saúde diferentes. Além disso, nosso corpo precisa da luz solar para produzir melatonina. Essa melatonina nos ajuda a entender quando devemos ir para a cama e acordar. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, seus corpos ficariam muito confusos e não entenderiam se precisavam dormir ou não. Isso significaria insônia para muitas pessoas, mas ainda assim conseguiríamos sobreviver. Teríamos 2 opções: construir submarinos gigantes e descer até as profundezas do oceano, mais perto do núcleo da Terra, ou permanecer na superfície, vivendo nossas vidas em algum local onde tivéssemos fontes de energia geotérmica. Na Islândia, por exemplo. Também poderíamos nos estabelecer perto de vulcões. O calor deles seria suficiente para nos aquecer por um longo tempo. Nossa visão se adaptaria à escuridão, mas em algum momento ela atingiria seu limite máximo. Portanto, precisaríamos nos acostumar a viver na escuridão total. Mas quem sabe, talvez nos adaptássemos a essa vida também. Qual opção você prefere? Viver no fundo do oceano em um submarino ou na superfície perto de vulcões? Você pode pensar que a Terra é muito grande, mas o Sol representa quase 99,9% da massa de todo o Sistema Solar. O resto dessa massa é composta pelos planetas e seus satélites, asteroides, cometas, gás e poeira. Ela fica a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância de nós, mas nos mantém aquecidos todos os dias. Sua temperatura é de cerca de 5.500 graus, mas o espaço ao redor ainda é frio como gelo. Para entender isso, precisamos distinguir entre calor e temperatura. O calor é a energia dentro de algum objeto. Temperatura é algo que nos diz se um objeto está quente ou frio. Quando o calor é transferido para esse objeto, isso faz a temperatura dele subir. Quando está perdendo o calor, ela diminui. O calor pode ser transferido de 3 maneiras diferentes. O Sol faz isso por meio da radiação, o que significa que está liberando calor na forma de luz. Seu corpo também irradia calor, como ondas infravermelhas. É por isso que as câmeras termográficas detectam que você está no ambiente mesmo à noite. Quanto mais quente o objeto, mais calor ele irá irradiar. A temperatura afeta apenas a matéria. Como o espaço é basicamente um vácuo, ele não tem partículas suficientes para que o calor seja transferido de outra forma que não seja por radiação. Quando o calor que vem do Sol chega a um objeto, os átomos começam a absorver energia. Mas ele não pode ser transferido, pois não há matéria no espaço. Esses átomos e moléculas raras, ali, irão absorver o calor e simplesmente permanecerão assim, enquanto o vácuo frio permanecerá frio. Há muita matéria dentro da atmosfera terrestre, então a energia do Sol pode ser transferida facilmente. Mas se você colocar o objeto fora da atmosfera da Terra sob a luz direta do Sol, ele acabará aquecido a 120 graus, porque é uma matéria feita de átomos e moléculas. A temperatura do vácuo é de menos 270 graus. Isso significa que, dependendo de onde estiver, você pode ser queimado ou congelado pelo espaço. O Sol não é de fato amarelo, ele emite luz em uma ampla gama de comprimentos de onda. Podemos dizer qual sua temperatura e cor pelo pico do seu espectro. Por exemplo, estrelas mais frias aparecerão vermelhas, enquanto as mais quentes serão azuis, com estrelas amarelas, cor de laranja e brancas entre elas.
Quando se trata do Sol, o pico do espectro ocorre em um comprimento de onda que normalmente chamaríamos de verde, mas nossos olhos percebem isso de forma diferente. Portanto, esse tom de verde, em combinação com outros comprimentos de onda do espectro, parecerá branco ao olho humano. Geralmente vemos o Sol como amarelo porque nossa atmosfera espalha a luz azul com mais eficiência do que a vermelha. Durante o nascer e o pôr do Sol, há mais luz vermelha no espectro solar, o que nos dá cenários incríveis. As manchas solares são partes da superfície visível dele, em média muito mais frias do que o próprio astro. Elas se sobrepõem às que têm um campo magnético aumentado. Essas partes não permitem a liberação de calor para a superfície solar visível. Dessa forma, o resto da superfície é 3 vezes mais brilhante do que essas manchas. Esse contraste as faz parecer quase pretas. Se pudéssemos separar uma mancha solar dessa estrela e colocá-la em algum lugar do céu noturno, seria diferente. Ela seria tão brilhante quanto a Lua quando a vemos da Terra. Todos os planetas do nosso sistema solar giram na mesma direção, pois foram formados a partir de uma nuvem protoplanetária, exceto Urano e Vênus, que provavelmente sofreram algum impacto forte que os fez girar na direção oposta. Mas é diferente com as galáxias. Elas geralmente não se formam a partir da mesma nuvem de poeira e partículas. Além disso, não estão distribuídas aleatoriamente no espaço, e sim em filamentos. Fios densos e delgados de matéria escura e galáxias com vazios entre eles. As protogaláxias estão ligadas por forças gravitacionais em pequenas áreas do espaço. Isso provavelmente se deve à distribuição da matéria escura em todo o universo. A matéria nos filamentos se move em um movimento de saca-rolhas e segue em direção à área mais densa. Portanto, pode haver uma direção comum em que as galáxias tendem a girar, mas isso é na maioria aleatório. Existe a possibilidade de vermos um elevador lunar um dia. Sim, um cabo ancorado na superfície da Lua. Ele se estenderia por cerca de 400 mil quilômetros. Não seríamos capazes de conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois a Terra e a Lua estão se movendo, mas poderíamos mantê-lo no alto da órbita do nosso planeta. Alguns pesquisadores acreditam que poderíamos construir esse equipamento por alguns bilhões de dólares. A Lua tem recursos que definitivamente podemos usar. Uma forma rara de hélio encontrada lá poderia ser utilizada em usinas de fusão no nosso planeta. Além disso, poderíamos pegar alguns outros elementos raros e aplicá-los em smartphones e no resto dos eletrônicos. Então, depois de cerca de 53 viagens de ida e volta, o elevador se pagaria. O cabo teria a espessura de um lápis, mas pesaria em torno de 40 toneladas. Ele pode até ser feito de materiais que já temos aqui na Terra, sem a necessidade de inventar nada. Pode até haver uma combinação de 2 elevadores. Uma nave espacial levaria um da superfície terrestre para uma estação espacial. Em seguida, ele seria lançado em direção à Lua. Haveria outro para finalmente descer até a superfície do satélite. Os planetas do nosso sistema solar têm órbitas previsíveis e estáveis, mas as colisões de gigantes gasosos podem ter acontecido em estágio inicial, quando o sistema planetário ainda estava se formando. No caso de um choque frontal, 2 gigantes gasosos se fundiriam. Eles não acabariam perdendo a massa, nem os materiais em seus revestimentos gasosos ou os de seus núcleos sólidos. Tal colisão, em uma velocidade mais alta, causaria a perda da maior parte do gás do revestimento. E a velocidades muito altas. Bum! Os 2 planetas já eram. É diferente se não for um choque frontal. Se 2 núcleos conseguirem se evitar completamente, os gigantes gasosos não se fundirão, mas perderão parte da massa e podem até mudar de forma devido a tais batidas. Astrônomos descobriram que existe uma galáxia extremamente distante de nós que se parece com a nossa Via Láctea. Agora vemos como era quando o universo tinha apenas 1,4 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Levou mais de 12 bilhões de anos para a luz vir dessa galáxia distante e alcançar nosso planeta. Essa é tranquila, estável e surpreendentemente não caótica, ao contrário de todas as outras que eram bastante turbulentas em seus estágios iniciais. Para deixar a Via Láctea, teremos que viajar cerca de 25 mil anos-luz de distância do centro dela, ou 500 anos-luz verticalmente. Ela é um disco de estrelas que se espalha por cerca de 100 mil anos-luz e tem 1000 anos-luz de espessura. O Sol, a estrela central, fica localizada a meio caminho do centro dela e próximo ao meio do disco na direção vertical. Ao deixá-la, teríamos que ir além de sua borda para fugir do halo, que a cerca. Estrelas velhas, gás difuso e aglomerados globulares. Se você quisesse ir ainda mais longe para ver a Via Láctea em toda a sua grandeza, teria que viajar 48 mil anos-luz verticalmente. No momento não temos nenhum telescópio que possamos enviar para lá.
Existem estrelas centrais que comem planetas. Nosso sistema solar é estável, ao contrário de muitos outros sistemas planetários. Então, não temos que temer que a Terra ou algum outro planeta mude sua órbita e vá em direção ao Sol. Mas pelo menos, um quarto dos outros sistemas com estrelas semelhantes ao nosso Sol tem um passado bastante caótico. Em alguns deles, há planetas que costumavam se mover, e suas migrações imprevisíveis podem ter interrompido a trajetória de alguns outros, ou até mesmo os empurrado para fora de sua órbita. Isso significa que alguns planetas provavelmente caíram na estrela central. Quando isso acontece, eles se dissolvem na camada externa dela, o que significa que são devorados.